Trabalhar em casa, uma realidade, principalmente pós-pandemia, o famoso home office. E claro, né, todo mundo teve que dar aquele jeitinho. Mas hoje você sabe que as nossas arquitetas já se transformaram em profissionais especialistas nessa área e estão aqui para ajudar, apresentando novidades e projetos muito interessantes, inclusive referente à acústica do ambiente, da residência. Para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui no programa a participação da nossa amiga Marina Van Moisel, que é arquiteta. Seja bem-vinda, Marina. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. E a Bibiana Odorice, também arquiteta. Isso. Tudo bom, Bibiana? Tudo bem. As duas vieram de Itajaí especialmente para esse nosso bate-papo, para essa nossa conversa, para conversar com você, telespectador, que está aí ligado na tela do programa da Vera de todo o estado de Santa Catarina. Vamos lá, meninas. Realmente o home office virou uma realidade. Já existia alguma coisa, Sim, como um sim. escritório, um ponto, antes até com biblioteca associado, Sim. mas agora mudou muito, pelo jeito. Sim, é que antes até eu acho que as pessoas mais tinham isso, né? Um ponto que quando retornavam no final do dia em casa para, né, ter assim um manuseio de documentos, usar um notebook, então um espaço mais confortável, mas para um uso muito pontual, assim, Rápido. um uso esporádico, ou até às vezes de final de semana, né, quando necessário, né, fazer alguma reunião, enfim, mas era, né, uma coisa rápida e pontual. Muito bem. Então, isso que acabou mudando, né, com a questão do home office para um uso mais prolongado desse espaço. Bom, e aí o conforto tem que vir Com junto. certeza. Então, a gente notou essa tendência, né, que ainda continua, todas as empresas, na verdade, eu acho que a maioria das empresas maiores, elas mantêm o uso do home office até hoje, pós-pandemia. E no caso específico, por exemplo, desse cliente, ele foi um cliente que ele tinha muitos escritórios físicos no Brasil todo e ele acabou optando por ele ficar em home office. Alguns acabaram fechando porque não fazia mais sentido e ele acabou optando então por ter um home office em casa. Muito bem. Então, nós vamos falar sobre um projeto específico que elas acabaram de realizar e bem interessante, porque até a questão da acústica vocês tiveram que trabalhar. Isso, Sim. Então, esse projeto, na verdade, foi um projeto bem desafiador, porque tinha a questão de o cliente, ele só faz home office, né? Ele não trabalha em escritório físico, então ele trabalha dentro de casa. E a gente tinha a questão, então, de fazer o isolamento acústico desse escritório dele, porque no cômodo que divide com o escritório dele é o quarto das filhas gêmeas recém-nascidas. De bebê, imagina. bebês, Você trabalhando em casa com aspirador de pó, vassoura, bateção de panela, a gente sabe que casa faz barulho, né? E ainda bebês gêmeas. Sim. Exatamente. Ele até, assim, é bem específico, porque esse espaço onde se tornaria esse home office dele é como se fosse um mezanino na casa, e na parte de baixo do mezanino é onde é o espaço gourmet, o living. Então, tem os funcionários trabalhando ali, cozinhando, organizando, mas, né, isso logo acima é o escritório, então tinha já essa questão acústica pro som da área social da casa, mais o lateral, que é onde divide com o dormitório das gêmeas, e onde fica esse mezanino é a área íntima. Então, além das gêmeas, eles também têm um outro bebê de 2 anos, que também está na fase, assim, de agora aprender a jogar as coisas, correr, bater, né? Falar, assim que ele Fase de isso. explorar. Então, ele tá, bem isso, explorador. E aí, então, tinha a questão do menino, que é pequeno, Uau. e tá na fase de aprender muita coisa, de curiosidade, das gêmeas que estariam, né, nascendo na mesma época da entrega da obra, mais uma filha adolescente que eles têm também. Então, é a questão de funcionários, dos bebês, e ele trabalha basicamente com videoconferências. Então, e ele também produz muito conteúdo, assim, de gravações que, né, o pessoal vai produzir na residência. Então, teria que ter a questão acústica para as gravações, para as videoconferências, para as próprias reuniões dele. Então, tinham várias questões que a gente precisava solucionar para um mesmo espaço, né, e fazer o tratamento com que ele, por exemplo, não perdesse uma vista legal que tem no espaço. Então, a gente teria que usar vidro. É que no caso desse escritório, a gente, como que eu posso falar? O nosso desafio e a estratégia principal é o isolamento do som, né? A gente não quer, por exemplo, que o som saia de dentro para fora. O principal é isso e que também de fora para dentro acabe não atingindo.
Então, com massa, que a gente fala que é com espessuras, seja de porta, de paredes mais espessas, e materiais absorventes, a gente conseguiu garantir, então, a acústica do ambiente. Maravilha, gente. Hoje apresentando um projeto mostrando que home office é realidade, mostrando que projetos inteligentes, inclusive com a questão de acústica, para uma casa, para uma residência, para um trabalho que permite até gravação de vídeos, olha só que interessante, já está sendo realizado com muito sucesso, com todas as soluções que nós temos no mercado. Sim. E o destaque, claro, fica para a nossa amiga Marina von Moisel, arquiteta, e também Bibiana Odorice, arquiteta, que trazem direto de Itajaí essa informação, essa novidade, esse projeto hoje para a gente poder acompanhar. Obrigada. Muito Amei obrigada, a visita de vocês. E quem quiser maiores informações, temos um @ Sim. Temos o Instagram. É arquitetura.om. Maravilha, arquitetura.om.